A Câmara Municipal de Florianópolis tem a honra de recebê-los nesse ato solene de instalação da Frente Parlamentar para o Desenvolvimento do Desporto Adaptado, Paradesporto. Essa frente nasce com a missão de promover o fortalecimento, a valorização e a ampliação de políticas públicas voltadas ao esporte inclusivo, reconhecendo o papel transformador do paradesporto na construção de uma sociedade mais justa, acessível e igualitária. O esporte adaptado é, acima de tudo, uma expressão de superação, coragem e cidadania. Ele representa o poder da inclusão, da diversidade e do respeito às diferenças. A partir de hoje, essa Casa Legislativa reafirma o seu compromisso com a defesa dos direitos das pessoas com deficiência, com incentivo ao esporte e com garantia de oportunidade para todos os atletas. Que tanto orgulho nossa cidade inspira toda a comunidade. Agradecemos a presença das autoridades, representantes de instituições, atletas, familiares e convidados que, com sua participação, fortalece esse importante passo em direção a uma Florianópolis mais humana e inclusiva. Sejam todos muito bem-vindos. Agora eu vou mencionar as autoridades. Quero mencionar aqui a Lisandra, assessora pedagógica, representando a Secretaria de Educação Municipal. Representar o seu Laurindo, projeto Associação Sexto Sentido. Dona Sandra, presidente da Associação dos Surdos. Márcia Anita Coelho, presidente de Surf Sem Fronteiras. Lucas Ferreira Machado, representante da SIC. Ana Paula Felipe, diretora do Departamento, Secretaria de Educação. Marcelo, representante do IGK, Instituto Guga Kirti. Marcelo Melo, diretor técnico da Fundação Municipal de Esporte. Bruna, professora de Educação Física, representante da PAI. Gilmar Silva Amaral, representando o Jairo, Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência. Marcelo Ramiro, vice-presidente da CESA. E meu amigo João Cascais, representando o CPB, Comitê Paralímpico Brasileiro, e a Fundação Municipal Especial do Estado de Santa Catarina. Fundação Catarinense. Eu quero, para compor a mesa aqui, quero chamar algumas autoridades. Quero chamar o Lucas, representante da SIC aqui, para estar compondo a mesa. Ana Paula Felipe também, da Secretaria de Educação. Marcelo, representante do IGK, Instituto Guga Kirti. Marcelo Melo, diretor técnico da Fundação Municipal de Esporte. Meu amigo João Cascais. A Bruna, representante da PAI também. E o Gilmar Silva Amaral, do Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência. Eu sou o Bezerra, vereador de Florianópolis. Eu estou vestindo uma blusa branca, uma calça cinza e um tênis preto. Tenho 1,75 m, sou careca. Como eu falei, quero agradecer a presença de todos. Eu acho que é um ato muito importante, né, para o avanço do paradesporto da nossa cidade, na qual eu tive a felicidade de trabalhar com o João Cascais durante 5 anos na Fundação, na FESPORT, né, onde coordenamos juntos o paradesporto durante 3 anos, né, João? 3 anos. E o João, para mim, é uma referência no paradesporto, o João Cascais. É um cara que, hoje, alguma coisa que eu sei do paradesporto, eu tenho que agradecer ao João Cascais. Porque ele realmente é um fomentador do paradesporto. É aquilo que eu falo, para quem não sabe, o João começou lá atrás, o Parajesc, o Parajasc. Hoje, né, nos 295 municípios, a gente tem que agradecer ao João Cascais, porque fomentou muito na base, na ponta, para isso acontecer. Então, eu queria uma salva de palmas para o João aí, que eu acho que ele merece. Vamos falar alguns feitos, né? Mostrar números para vocês entenderem um pouco mais. Tem um slide aqui, né? Frente Parlamentar para o Desenvolvimento do Desporto Adaptado, para desporto. Parajesc, né? Então, a gente pegou alguns números. Marcelo Melo, alguns números atualizados de 2025, né? Parajesc
atletas de Florianópolis, 13 atletas, né, vão disputar o Parajesc, foi em Lages, né, João? O Parajesc esse ano foi Blumenau. O Parajesc que foi em Lages. Paralimpíada Escolar, que vai acontecer agora em novembro, né, temos 5 atletas. Parajás, que foi disputado em Lages, foi em setembro, né, João? Parajás. Setembro, tivemos 56 atletas. E até eu quero falar aqui, né, eu posso falar que a gente quer fomentar isso aí, Marcelo. Né, a gente, por exemplo, vou dar um exemplo, o handebol cadeirante, né? Temos 295 municípios. Temos sempre o Parajás com 4 equipes. Né? Eu acho que é importante o Florianópolis sempre pontuando, sempre bem. Né? E a gente quer fomentar um pouco mais isso aí também. Aí está separado por modalidades, goalball, né? Handebol, que eu falei agora. 7 atletas. O judô, 2 atletas. Para quem não sabe, né, enquanto a gente estava na FISPORT, a gente criou algumas modalidades, né? Por exemplo, o judô, ele só tinha DF no Parajás. Né? Hoje a gente botou na inclusão, conseguimos botar ele para deficiência visual. Hoje tem competição no judô de atletas, né, que tem deficiência visual que pode competir. Se a gente deixou esse feito, né, João? Lá para poder estar fomentando. Tênis de mesa, 8 atletas no Parajás, né? Natação, 31 atletas. Fizemos assinatura enquanto estive na FESPORT como gerente, né? A gente fez lá em Caçador em 2019. Levamos para Caçador o Parajás e o João ajudou muito também, né? E fomentou bastante esse Parajás. E a gente só tem a agradecer ao João também. Florianópolis foi campeão do Parajás do Goalball, modalidade do Goalball, 2019. Associação Catarinense para a Integração de SED. A SIC atende cerca de 200 pessoas. A Flodef tem um projeto que eu acho um projeto fantástico, né? É aquele porta a porta, onde realizar 500 atendimentos todo mês. 442 estudantes com diagnóstico de TEA. 7.227 pessoas com diagnóstico com TEA. A gente trouxe alguns números para vocês, né? Eu acho que é importante a gente apresentar números, né? Eu acho que até para a gente poder discutir aqui o que a gente pode acertar, né? E pode corrigir também. Então a gente vai passar a palavra para os integrantes da mesa e depois a gente vai às associações poder falar 13 minutos. Pode ser? Posso começar com a senhora? Pode ser. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou Ana Paula Felipe, diretora de Educação Especial. Sou uma mulher negra, estou com cabelo amarrados para cima, cabelos crespos, estou de óculos, armação preta, casaco marrom e blusa branca, e brincos dourados e colar dourado. Primeiramente, gostaria de parabenizar o vereador, né, e pela idealização da Frente Parlamentar do Paradesporto, e juntamente estou aqui com a Lisandra, que é a nossa assessora de Educação Física, e eu venho representando a Secretaria Municipal de Educação, mas a Lisandra ela vem à frente, né, de prática em relação a toda a educação física da Rede Municipal de Ensino, no qual também implementou a Rede em Movimento há 4 anos atrás, né, Lisandra, mais ou menos. E desde 2023, a gente vem buscando a implementação do que a gente denomina como Floripa Paradesporto na Rede Municipal de Ensino, no qual a gente oferta possibilidades de atividades paradesportivas aos nossos estudantes, inclusive para conhecimento de todos os estudantes, independente de sua condição ou deficiência, enfim. Mas eu acredito que a frente parlamentar, e aí a gente já vai solicitar um apoio, que a gente precisa desse fortalecimento, né, Lisandra? Fortalecimento do nosso paradesporto. Eu estava resgatando antes de vir para cá, no qual a gente ofereceu
formação para os professores de educação física, para todos os professores de educação física em 2023. A gente ofertou para mais de 600 estudantes. Hoje a gente tem fruto, né? A gente tem estudantes na rede municipal, inclusive, que irão participar semana que vem das competições citadas, no qual a Lisandra vai estar acompanhando com apoio da FESPORT. E a gente vem mesmo tentando instituir enquanto política pública, mas ainda num processo muito inicial, mesmo começando alguns anos atrás. Então, acho que a frente parlamentar ela vem fortalecer ainda mais. Então, eu solicito, né, eu acho que a gente pode até ter como encaminhamento, e principalmente que a nossa base, a gente precisa investir, né? A gente tem municípios aí menores do que Florianópolis, a gente tem outras referências, como Blumenau também. A gente tem a Fundação Catarinense de Educação Especial, no qual eu também trabalhei, e a gente tem grandes referências lá no investimento, na prática desportiva com os estudantes, adultos e crianças. Mas a rede municipal aqui de Florianópolis, ela necessita de um apoio maior, de uma implementação mais forte e avançar. A gente tem implementado, mas a gente precisa avançar ainda mais, fortalecer ainda mais, principalmente com as nossas crianças, que são a base. Né? E eu acho que a gente tem, eu como uma defensora da educação inclusiva, a gente pode identificar diversas potencialidades dentro da escola a partir do paradesporto. Às vezes aquela criança que está lá em sala de aula tem um grande potencial e a gente ainda não consegue identificar por às vezes não ter tanto investimento ou iniciativas, ou um número maior de professores, formações específicas relacionados ao paradesporto. Então, parabéns pela iniciativa. Conte com a nossa participação enquanto rede municipal. Eu penso que a rede ela pode ser um grande campo aí, até de pesquisa, de investimento, que a gente pode pensar em estratégias em relação ao município, em relação ao paradesporto. Tá certo? Muito obrigada pelo convite, vereador. Parabéns novamente pela iniciativa. E a rede está aí, a Lisandra está aqui também, à disposição para estar dialogando, uma professora da rede que tem grande conhecimento na área da educação física. Tá certo? Muito obrigada. Obrigado. Pode passar. Uma boa tarde a todos. Só vou falar fora do microfone aqui, para o colega saber de onde que a gente está falando, me localizar. Sou o Gilmar Silva Amaral, né? Sou membro suplente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, representando o senhor Jairo da Silva, né? Ele, infelizmente, por compromisso, ele não pôde estar aqui. Um conselho este que luta por garantia, na defesa de direitos, né? E a inclusão das pessoas com deficiência, né? E também quero aqui parabenizar por essa iniciativa, né? Por essa frente parlamentar, né? Na busca de políticas públicas, né? Para fortalecer o paradesporto. E queria falar um pouquinho, assim, desde 2000, né, fui atleta, né, do goalball durante muito tempo, de 2000 até 2012, participei de vários Parajasques, né, tivemos várias conquistas aí, vitórias por Florianópolis, juntamente ali com a parceria com a UFSC, o professor Luciano Lázares, o Roger Scherer também, difundindo o goalball, né, pelos municípios de Santa Catarina. Atualmente, né, participo das provas, participei do Parajasque em Lages, né, não por Florianópolis, foi por São José, mas durante muito tempo eu participei por Florianópolis, toda uma caminhada assim, né. Por que eu falo isso? Para me enaltecer? Não, justamente porque eu vivo na prática. Hoje eu sou atleta ainda, um atleta mais comedido, mais moderado, né? Estou hoje com 54 anos, né? Mas eu digo da importância, porque eu ouvi algumas palavras aqui, valorização, fortalecimento, né? Então, assim, eu acho que assim, a gente agradece pela iniciativa lá atrás de existir o Parajasque, o Paragesc, mas eu acho que essa fase, acho que agora tem que ser superada, né? Porque durante muito tempo, eu atleta mesmo, e me mantive como atleta muito pela paixão pelo esporte e entender. Porque o esporte, muito mais do que a prática, a atividade física, né, para nós, pessoas com deficiência, ele é uma interação, é inclusão,
Eu posso dizer porque eu perdi minha visão aos 22 anos, né? E isso, na minha reabilitação enquanto pessoa com deficiência visual, isso contribuiu muito, muito mesmo, em termos de autoestima, de postura, em termos de ampliar os horizontes, oportunidades. Então, assim, a gente está falando de algo muito sério, muito importante, e eu fico feliz que hoje nós estamos aqui, né, tocando nesse assunto e com muita esperança, né? Vejo que assim o esporte ele precisa de muitos, tanto na infraestrutura quanto em políticas de valorização, porque na infraestrutura eu penso que nós hoje, eu pratico a corrida guiada, a corrida de rua também faz parte do projeto Ser Sentido, né, onde o Marcos Laurindo ali e a Rosângela Alexandre, que estão aqui na plenarinha representando. A Rosângela Alexandre é presidente do projeto Ser Sentido hoje, que é uma instituição. Então, assim, a gente treina muito pelas ruas, e eu treino muito por falta de espaço, porque nós temos a UFSC, mas a UFSC tem momentos que ela é fechada, a pista. Então, a gente precisa ocupar o espaço da beira-mar. Então, assim, às vezes, quando é um treino mais forte, não dá para ir pela calçada, a gente acaba indo na ciclovia mesmo, né, ali na mão certa, costeando o piso guia, mas, assim, às vezes existe uma falta de consciência por falta de ciclista, às vezes a gente acaba disputando ali o espaço, né? Por mais que a gente tome cuidado, mas assim, eu já fui 2 vezes atropelado por uma bike, às vezes por falta de compreensão, de consciência. Então a gente precisa políticas de conscientização, espaços, né? Eu acho que Florianópolis tem espaços, né? Que pode construir pistas, né? De corrida comunitárias. Enfim, nós temos a SIC, que depois o Lucas vai estar falando ali de algumas, né, ideias que a gente pretende ter e que pode estar sendo criadas políticas públicas, né, que permitam, às vezes, essas parcerias com as entidades, né, locais. Outra coisa importante, não existe esporte se não tiver atleta. Então, assim, o que eu vejo? Eu já fui coordenador de esporte da SIC também. Então, assim, eu vejo que, às vezes, a gente faz um projeto com um valor X, mas, na verdade, quando chega na instituição, chega um valor bem abaixo. E aí nós temos que escolher, ou valoriza o atleta, ou paga os profissionais, os professores, instrutores, ou compra material. Não, assim, então, assim, recursos são bem escassos, né? E a gente precisa, se o atleta ele não é valorizado, não é motivado, eu sei porque, assim, como eu digo, pela paixão do esporte, porque muitas vezes a gente tirou dinheiro do bolso para poder participar de viagens, né? E para além, assim, do Parajás, que criar também competições, né? Mais competições. Eu acho que a questão é profissionalizar mesmo, assim, eu não ter, por exemplo, ainda hoje, né, em locais que eu participei, às vezes a gente percebe que é o Parajás que mais, assim, não aqui julgando, condenando, acho que a gente está no espaço para refletir e para aprimorar. Então, assim, nós já tivemos em alojamentos precários, né, questão de banheiro, sem acessibilidade para cadeirante, assim, muitas questões, né, que deixaram a desejar. Então, acho que assim, a gente tem que começar a não ter o paradesporto como um mero apêndice, né, do esporte, digamos assim, entre aspas, o padrão. Eu acho que tem que ser algo tão valoroso quanto, e precisa realmente, né, de uma ação coletiva, né, políticas públicas, pessoas que acreditam no esporte, e o esporte é vida, o esporte, né, para todo mundo é vida, e principalmente nós, é uma oportunidade que nós, pessoas com deficiência, temos. Então é isso, a princípio, né, agradeço, parabéns pela iniciativa, espero que daqui saiam bons frutos, né, e obrigado. Eu sou o Marcelo, vou falar aqui fora do microfone, estou sentado na ponta da mesa. Eu sou Marcelo Neiva de Lima, represento o Instituto Guga Kirten, Alice Kirten, né, no convite venho representá-la. Gostaria de iniciar agradecendo ao vereador Bezerra, em nome do vereador, todos os demais colegas aqui da mesa e os presentes. É um prazer e é um momento muito significativo nós estarmos juntos aqui. Eu não fiz a minha descrição, eu sou moreno, pele clara e estou com uma roupa preta. Enfim, eu vejo que é um momento muito significativo nós juntarmos os atores do esporte, do paradesporto, porque nós vivemos um momento muito singular no esporte. Por isso digo significativo.
Nós temos a Lei Geral do Esporte, que é a lei que aglutina todas as demais leis federais do esporte, todas numa só. Claro, ela passou por uma série de recortes, mas alguns aspectos já criam um legado para o esporte, que é a criação do Sistema Esportivo Nacional. O Brasil, ele nunca foi estruturado no ponto de vista esportivo, ao ponto de ter um sistema dedicado para ele, pensado para ele, com metas, indicadores. E a gente está no momento da criação do sistema, e para operacionalizar esse sistema, o desenvolvimento de um plano esportivo nacional. Eu tenho participado diretamente da criação do Plano Nacional do Desporto, né, contribuindo com alguns recortes do nosso entendimento no que trata o paradesporto, no que trata o esporte para desenvolvimento social, que é a área que o Instituto Guga aqui tem mais trabalho, né? Ao longo de 22 anos que eu estou nessa prática, tenho conseguido contribuir um pouquinho na redação desse plano. Eu volto a dizer da importância de estarmos juntos aqui nesse momento. Como esse plano está para ser implementado, faz muito sentido, através de uma frente parlamentar que discute o esporte, discute o paradesporto, nós estruturarmos o esporte de Florianópolis no que concerne ao paradesporto, o esporte para toda a vida, de uma maneira estruturante, de forma impactante, de forma organizada, né? Estruturar o esporte de Florianópolis. Então, a gente tem ali na letra da lei 3 dimensões do esporte: a formação esportiva, a excelência esportiva e o esporte para toda a vida. Então é importante, nós estávamos conversando um pouco antes na entrada ali, junto ao vereador, de que uma colega nossa trabalhou no inventário, né, do inventário esportivo, né, lá na FESPOT, né? E a gente ter esse inventário do esporte para Florianópolis também é importante, porque mostra onde estão as praças esportivas, quem dirige, se é público, se é privado, quem tem acesso, quem não tem acesso. E cada um desses espaços promove uma das 3 dimensões do esporte: ou a formação esportiva, ou a excelência esportiva, ou esporte para toda a vida. Então a gente pode qualificar que tipo de esporte, de paradesporto, nós já temos na cidade e direcionar para que as pessoas passem a ter acesso de forma de fato estruturante, né, vereador? Então nós estamos aqui em rede é muito importante. São vários atores que trabalham o esporte, o paradesporto, atletas, dirigentes, e a gente pode juntos, através da frente parlamentar, colocar isso em discussão e estruturarmos juntos, porque nós somos quem coloca o esporte na vida das pessoas dia após dia. São professores, são atletas, dirigentes. Então, agradeço de verdade o convite de estarmos aqui e a gente se coloca à disposição para contribuir no que for possível para a gente estruturar ainda melhor o esporte de Florianópolis. Obrigado. Por isso, Marcelo, a gente vai lançar essa proposta ao prefeito, né? Eu acho que Florianópolis, a capital, ela merece um respeito mais ao paradesporto, né? Hoje, o Marcelo está aqui como diretor. Não temos um diretor do paradesporto, nem um gerente do paradesporto numa capital, né? Na qual a gente vai fazer a proposta ao prefeito que seja criado esses 2 cargos de diretor do paradesporto e gerente do paradesporto. Dá tão certo, né? Nós temos 295 municípios. Deve ter, o que, João? Uns 290 municípios deve ter essa diretoria, essa gerência. Então a gente vai fazer essa proposta ao prefeito que seja criado essa diretoria, essa gerência, para poder estar fomentando e ajudando o paradesporto. Passando de avisar que ela tem um outro compromisso, não precisa se retirar. Ah, sim. Ela tem um outro compromisso na reunião às 3 horas. Sim. Então ela agradece o convite, mas ela gostaria de ser, né, ela gostaria de conversar depois contigo pessoalmente. Perfeito. Mas que agora ela precisa se retirar. Tá bom. Obrigado. Então eu posso completar fazendo um rápido complemento agora? Sim, eu posso falar antes de sair só. Sim. Sim. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Né? Gostaria de cumprimentar toda a mesa. Esse é o meu sinal em Libras. Eu estou utilizando uma camisa colorida. Né? Eu sou baixinho, eu estou usando óculos. Eu uso óculos de sol por causa da minha visão. Eu sou uma pessoa surda, oralizada. Eu utilizo Libras e eu estou na presença do intérprete de Libras que está fazendo a minha voz. Né? Ele é um homem, mas eu sou uma mulher.
Então, eu percebo que o contexto esportivo de Florianópolis, eu percebo que não tem surdos, né, presentes, participando da comunidade surda, né, não tem acessibilidade. Então, eu acho que falta, né, profissionais atletas surdos também. Né, falta esse espaço para o profissional surdo. Né, hoje, infelizmente, eu estou tendo que sair, né, porque eu tenho um compromisso importante, mas a gente tem que ver também essa questão, o lado do surdo, né, para ele ter também um espaço na área da pessoa com deficiência. Né, então, uma outra situação é que o surdo, né, ele precisa do profissional intérprete de língua de sinais. Ele precisa ter alguém para poder dar acesso à comunicação para ele. Né? E junto com a FESPORT, né, a associação também tem interesse em participar. Né? Então a gente já dialogou com algumas instituições e o objetivo meu é o quê? Né? Que falta profissionais. Né? Falta conhecimento também da área da língua de sinais. E é claro que a nossa principal barreira é a falta do tradutor e intérprete. Né? Falta contratação de profissional, falta projetos também, para poder dar acessibilidade para o surdo, que é a comunicação, principalmente. Então, eu só queria fazer essa pequena fala, que é, né, o principal para o surdo, que a gente precisa da comunicação que muitas vezes não temos. Né? Então, a gente sempre precisa ter o apoio. Né? A gente tem o apoio dos colegas, mas, infelizmente, sempre acaba faltando. Então, a gente tem que estar aprendendo mais com a área da Libras, né, e ter mais empatia com os surdos também. E dar acesso para ele. Né, porque a gente tem muitas barreiras de comunicação. Né, o surdo, sem a comunicação, ele não vai conseguir participar, ele acaba ficando excluindo, ele não participa dos esportes, porque, às vezes, simplesmente por uma falta de comunicação, ele não vai participar, ele não vai competir, ele não vai conseguir se incluir, porque não tem a comunicação com ele. Né, então, essa é só uma dica. Então, eu agradeço o convite, né? Eu peço desculpa a todos, né? Porque eu tenho esse compromisso, mas eu gostaria de cumprimentar a todos e agradecer pelo espaço. Obrigado. Inclusive, quando eu cheguei na FESPORT em 2018, né, o João estava com a gente lá, não existia professor de Libras nos congressos técnicos, né? No primeiro, 2018, não existiu. A gente viu esse erro e no 2019, no Parajasc, em Caçador, a gente botou um professor de Libras justamente no congresso técnico para poder facilitar, né? Eu acho que o direito a todos, né? E também a associação, ela fez um projeto, né, tem um projeto já da FESPORT, né, foi enviado, foi aprovado, sobre o voleibol masculino. Ele foi aprovado, mas ele foi o primeiro passo, né, só um começo. Então falta detalhes de contratação, falta bastante coisa ainda. Né, vamos esperar para o ano que vem. Eu espero que dê certo, tudo certo, é um desafio para nós, né, mas é um primeiro passo, é um começo já. Mas então é isso, muito obrigado. Obrigado, tá? Boa tarde. Primeiramente, boa tarde. Meu nome é Lucas Ferreira Machado. Eu fazia minha audiodescrição. Eu tenho 1,80 m. Sou careca. No momento estou usando óculos escuros. Eu tenho olhos castanhos claros. No momento estou de barba. Né? Eu tenho 38 anos. Hoje vim aqui representando a associação ASIC. Então, para complementar algumas eu também sou atleta. É um pouco nervoso aqui, daí fica... Eu também sou atleta. Eu fui atleta da CESA. Joguei pela associação a CESA ali por 10 anos. Fui campeão estadual. Fui campeão regional. Fui bicampeão brasileiro com eles. E eu
esses 10 anos eu não morava aqui, né? Eu sou de Quilombo, a cidade do ladinho de Chapecó. Então, esses esportes, né? Eu acabei conhecendo depois que eu perdi a deficiência visual. E questão do alto rendimento, na minha cidade eu não ia conseguir. Então, acabei vindo treinar, conhecer esses 10 anos. Eu vinha de Chapecó, treinar aqui, vinha a cada 10 dias, vinha, né, uma vez por mês. E nesses 10 anos aprendi bastante coisa. Minha primeira reabilitação foi na Adevosc, em Chapecó, onde eu acabei conhecendo os esportes adaptados. Depois de um tempo, aqui eu conheci o Projeto Sexto Sentido, que são corredores de rua, né? É um projeto mais de inclusão, mas tem bastante atletas ali. Com isso, depois eu conheci a União Catarinense de Atletismo, que é a UCA, aqui de São José, que atualmente eu sou atleta ali. E também fui campeão estadual agora pelo Parajasc, pela UCA, né? E falando em si complementar da SIC, a partir do ano que vem a SIC acaba renovando, né, a presidência, a nova diretoria ali. Então, ao primeiro plano já houve a eleição, onde o Jairo, né, vai ser o presidente aí da associação. Com isso, a gente já vinha conversando sobre os novos projetos para ser implantado na associação, os novos planos de trabalho. Uma delas é uma cancha de bocha, né, para facilitar, devido à proximidade dos colaboradores, dos alunos morarem mais próximos ali da associação. E também um dos projetos é a pista de atletismo lá em torno da SIC. Os números no começo que foram passados ali são importantes. A gente também está fazendo um levantamento, uma pesquisa lá, questão de esportes, esportes adaptados, até mesmo outras atividades que tinham antigamente e que eles gostariam que ficassem, né? Essas atividades lá da SIC. Com o tempo, o atletismo, comentei da pista de atletismo, porque o atletismo, até um tempo atrás, a SIC tinha bastante atletas lá, até mesmo a instituição representava, né, em si, só na parte do atletismo. Agora foi passado também o judô, né? Então é uma das pesquisas que a gente está fazendo lá, que a gente não tem a luta, né? Lá na SIC. Uma das dificuldades, né, que eu percebi que a gente tem, acho que não são as barreiras arquitetônicas, né, em si. Eu acho que mais a gente acaba enfrentando bastante não com as barreiras sociais, né. E eu acho que é mais ou menos isso. Eu agradeço pelo convite e meus parabéns pela iniciativa. Um pouco nervoso aqui, mas aos pouquinhos a gente vai se... Tá em casa. Obrigado, tá? Boa tarde, eu me chamo Bruna, sou professora de Educação Física na PAI de Florianópolis. Trabalho lá, vai completar agora, início do ano de 2026, 15 anos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite
Estou bem nervosa também de estar falando aqui. Falar um pouquinho, então, da minha trajetória na PAI como professora. A PAI ela vem se desenvolvendo cada vez mais, né? Hoje nós estamos com quase 900 alunos, com perspectiva para o ano que vem de passar de 1.000, chegar a 1.026 alunos. Está com uma crescente grande também no quesito da educação física, né? Já vivenciei várias etapas da educação física, vários grupos, vários desafios, e esqueci de me autodescrever. Eu sou uma pessoa branca, hoje em dia eu estou loira, né? Estou com a camisa cinza, uniforme da PAI, e uma calça preta, cabelo amarrado, tenho 39 anos, e eu acho que é isso. Estou falando um pouquinho, né, da nossa trajetória. A PAI já participou de alguns eventos também, competições. Eu tive o prazer de participar do Parajasc, mas já faz um tempo, né, que a gente não participa. Acho que foi bem no começo que eu entrei na PAI, logo em seguida já teve as inscrições e a gente participou. Depois a gente participou mais das Olimpíadas, né, das APAIs. Até teve a de Chapecó agora, foi a última que a gente foi. A gente foi com 13 atletas da PAI de Florianópolis, né, englobando a Grande Florianópolis, foram a delegação de 60, né, mais ou menos, né, juntando profissionais e atletas. Os nossos alunos foram com a modalidade do atletismo e futsal. Ganhamos no futsal medalha de prata, foi bem emocionante, né? Conforme foi passando a semana, a gente viu a superação dos nossos alunos. Levamos um grupo grande de TEA, da PAI de Floripa, né? Falando da nossa PAI. Muitos, né? A maioria, acredito que todos que foram da nossa PAI foram pela primeira vez. Então, tínhamos bastante adolescentes lá. E foi incrível ver a superação deles, a experiência que eles tiveram, porque só o fato de eles terem ficado no hotel, tomado um café da manhã, né, que era ofertado pelo hotel, tomar um banho quente, né, num chuveiro, digamos que era bem bom. Então, isso para eles já era uma experiência, né, porque depois a gente fez um feedback da reunião, né, e a gente pôde ver como para eles isso foi gratificante, como eles voltaram diferentes, né? A gente volta muito diferente de cada viagem que a gente participa, de cada evento, né? Então, eles também falaram, eles já estão perguntando quando é que vai ser a próxima viagem. Teve até agora o Festival Nossa Arte e teve competições ali, né? Teve as apresentações e tal, e daí alguns alunos que foram viajar para Chapecó também foram no festival, daí teve agora a seletiva da Nacional também, e os nossos atletas não foram selecionados, né, para ir para a Nacional. Tem um atleta meu, que é Teia, ele ficou indignado, ele falou, professora, por que eu não vou viajar? Né, eu quero ir, mas eu fui, eu participei, digamos assim, né, eu estava ali, então assim, ele quer participar, eles gostaram, a família estava muito engajada, toda essa equipe multidisciplinar que a gente fez acontecer com psicólogo, coordenador, serviço social, todo esse engajamento com a família, né? A gente fez muitas reuniões antes, né, preparando eles para isso, então isso foi muito legal também, né? Eu e mais 2 professores que trabalhamos na área da educação física lá na PAI de Florianópolis, eu e a Patrícia, nós somos psicomotricistas hoje, trabalhamos na parte da estimulação precoce. Inclusive, para o ano que vem, nós vamos ampliar mais uma sala de psicomotricidade, então a gente está em busca de recursos para poder equipar essa sala, né, que já tem a necessidade de uma segunda sala, porque as nossas crianças estão cada vez mais, né, a PAI, né, eu acredito que hoje em dia está sendo muito investido no desenvolvimento motor para a criança com deficiência na estimulação precoce, né, que a gente pode estar vendo muitos ganhos, né, para o futuro. E temos um professor direcionado também, ele dá tanto aula em sala como para os treinamentos. Hoje em dia ele participa do treinamento lá na UFSC também, ele vai uma vez na semana, leva atletas nossos para estar fazendo com que esses alunos continuem praticando até chegar a uma próxima, né, competição e que eles possam estar participando.
Então, eu gostaria, né, novamente de agradecer o convite. Acho muito importante esse momento para a gente, né, estar reunido, estar trocando ideias, né, experiências. E seria isso. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Primeiro eu vou me autodescrever. Meu nome é Marcelo Melo. Hoje estou diretor da Fundação Municipal de Esportes de Florianópolis. Eu sou moreno claro, não sou tão careca como o João, tenho um pouquinho de cabelo, né? Olhos castanhos, tenho 1,75 m, 76 por aí. Tá? E primeiro queria saudar o Bezerra em teu nome, né? Toda a mesa, pelas excelentes contribuições que tem escutado aí, né? Nesse tempo todo que a gente está no esporte. E isso já era para ter sido criado. Então, parabéns por essa iniciativa, né? Acho que daqui deveria sair, sim, um documento que fosse apresentado ao prefeito, com algumas propostas, né? Uma essa que eu tinha te falado, né, de criação de um setor, não sei se de uma gerência, de uma diretoria, mas de um setor dentro da Fundação Municipal de Esporte que pudesse desenvolver, né, alguns projetos na área do paradesporto. E vou mais além ainda, eu acho que não só do paradesporto, mas da terceira idade também. Os dois, né? Os dois, eu acho que juntos poderiam ter um setor, ou uma gerência, ou uma diretoria, seja lá o que for, mas que pudesse estar lá, né, direcionado exclusivamente a esse setor que tanto precisa, né, do nosso apoio, da nossa contribuição. Dizer para vocês que, junto com o João, a gente trabalhou no primeiro Parajasc, 2005, né, João? Apanhamos bastante, muito. A gente não sabia como é que fazia isso e o João foi lá para ensinar a gente, né? Em Chapecó. Foi assim, foi uma experiência ímpar. Eu nunca tinha visto aquilo, né? E de lá para cá a gente veio participando e tentando ajudar da melhor forma possível em todos esses outros Parajasc, e o Parajasc hoje é um grande evento, né? É um exemplo de evento, na verdade, que a FESPORT tem, tá? E que eu não deixo de participar, não deixo mais de ir, né? A gente teve o último agora, foi muito legal, inclusive a dona Sandra, a gente teve o tênis de mesa, ao qual ela foi campeã lá também, o nosso futsal para surdos, né? Muito legal mesmo. Além disso, a Fundação ela ainda tem alguns projetos que incentivam o paradesporto, né? Por exemplo, nós temos lá o Bolsa Atleta Paradesportiva, né? Onde os atletas que são medalhistas no Parajasc, eles têm direito a isso, a essa bolsa. A gente agora está querendo implantar uma Bolsa Atleta além dos medalhistas, mas uma Bolsa Atleta para aqueles que participam de competições a nível nacional, a nível internacional, para que também possam receber essa bolsa aqui, né? E assim contribuir para estar ajudando, né, esses atletas no seu dia a dia, nos seus instrumentos, nos seus paramentos, para poder estar treinando, né? A gente também tem uma parceria com as entidades aqui, com a CESA, SICA, a FLODEF e as 5, a Associação dos Surdos, isso. A gente tem um edital ao qual a Fundação, né, repassa um recurso para que eles possam estar desenvolvendo o paradesporto dentro dessas associações e, assim, representar o município no Parajasc, né? É mais ou menos isso. A gente tem ajudado e tem feito o maior esforço possível, porque esse edital ele tem algumas travas e tem uma série de documentações e a gente tem que estar junto, porque existe prestação de conta, tem Ministério Público em cima. Então, hoje a gente repassa um recurso, né, que não é pouco. A gente está brigando por mais ainda para que essas entidades possam estar desenvolvendo essas modalidades. Nós fizemos ainda algumas ações, como na Beira-Mar uma vez a gente fez, e a gente gostaria aqui de estar vendo da possibilidade de a gente refazer de novo essa atividade, que eu achei uma atividade que a gente fez, o João ajudou a gente lá. Nós montamos na Beira-Mar 10 tendas, de 10 por 10, 7 tendas, né? De 10 por 10, e debaixo dessas tendas nós colocamos 7 modalidades paralímpicas. E aí,
foi muito legal, assim, foi muito essa interação com o público, né? Essa vivência, na verdade foi uma vivência. As entidades que trabalhavam e o nosso amigo lá, o Daniel do Para Jiu-Jitsu, estava lá junto com a gente. Estava lá junto com a gente também. E a gente via, né, a interação do público que estava passando na beira-mar com aquelas modalidades que a gente colocou ali. Então, eram as crianças andando, pegando a cadeira de roda e trabalhando com basquete, o Daniel lá no Para Jiu-Jitsu também, teve o handebol, cadeira de roda, né? Nós fizemos uma competição, teve bocha, nós fizemos uma competição de tênis de mesa, de basquete, então foi muito legal mesmo. E a proposta era da gente tentar fazer uma esse ano, não deu, mas vamos tentar o ano que vem, né? Não é um evento caro, é um evento barato, as entidades estão aí, a gente está dá todo o suporte de transporte de material, e a possibilidade grande de se fazer, né? Talvez até antes do Parajasc, tá? Então, que fique registrado aí. Além disso, a gente tem também um festival paralímpico, que é feito junto com o CPB, o qual o João coordena junto lá, né? Nos dá essa força. Esse ano, nós fizemos 2 etapas, e eu agradeço aqui a Secretaria de Educação, no nome da Ana e da Lisandra, o qual, se não fosse as duas, a gente não conseguiria captar esses atletas, né? Esses meninos, na verdade, com deficiência, e meninas, de toda a região aqui da Grande Florianópolis, né? Junto à Secretaria de Educação, a gente colocou lá, e elas me ajudaram bastante a buscar isso, e conseguimos ônibus, e é sempre uma luta, mas a gente sempre consegue, né? E a gente colocou mais de 200 crianças lá na Fundação Catarinense de Educação Especial, quem eu agradeço aqui também ao Tuti, que é o coordenador lá, né? O João, que está junto com a gente sempre. E teve o governador, teve o presidente da fundação, os secretários e várias pessoas. Então, esse é um evento também que a gente gostaria de estar mantendo, é uma parceria com o CPB, né, muito legal também. Então, a gente vem trabalhando, vem tentando ajudar de uma forma a melhorar cada vez mais, trabalhando, e assim, com a criação desse setor dentro da fundação, possa vir outros projetos, possam vir mais projetos que possam estar levando para desporto aos lugares que a gente nem imagina, né? Então, agradeço aqui a presença, a oportunidade, eu dizer parabéns mais uma vez, né? Espero que daqui saia sim esse documento, e eu quero estar junto para poder estar escrevendo e podendo participar e podendo dar ideias, né? Para que a gente possa cada vez mais ampliar o desenvolvimento do paradesporto no município de Florianópolis. Bom, muito obrigado. Só para localizar, vou falar sem microfone para saber, estou à esquerda aqui na mesa. Me chamo João Cascais, João Batista Cascais, mas todo mundo me conhece por João Cascais, manezinho da ilha, dá para entender, né? Até pelo sobrenome. Eu sempre brinco com o Bezerra, eu digo que ele é exagerado, quando ele começa a falar de mim, eu digo que ele é exagerado, né? Porque eu estou há 38 anos na educação especial, estou me aposentando, né? Até março do ano que vem eu estou saindo aí do Estado, sou funcionário público do Estado, e a minha vida foi o paradesporto e foi o esporte, tanto a nível, iniciando lá em 1980 e pouco com a Olimpíada das APAES, né? A Fundação Catarinense de Educação Especial sempre teve uma parceria junto à Federação das APAES, e a gente levava os alunos. Depois de um tempo isso não aconteceu mais, ficou só a nível de APAES mesmo, esse evento. E de lá para cá a gente tem feito, né, e trabalhado para que o paradesporto seja conhecido e reconhecido e valorizado. Essa é a ideia, né? 2004 começou umas tratativas e conversas para que houvesse um evento a nível estadual, lá no Conselho Estadual de Esportes, né? E em 2005 foi feito o primeiro Parajasc. Como o Marcelo falou, lá em Chapecó, reúne um povo que conhecia de paradesporto, e vamos lá para Chapecó, 41 municípios, se não me falha a memória, foi o primeiro Parajasc. Chegamos em Chapecó, ninguém sabia muita coisa, e aí acontecia as coisas e reunia todo mundo. Como é que é isso? Vai lá e busca alguma, né? Busca, como é que faz isso? E fomos fazendo, e foi. Aconteceu o primeiro, o segundo, o terceiro, já está no 18º
19º, se não me falha a memória, porque aí, durante a pandemia, houve essa... 2005, mas eu acho que 2020 e 2021 parece que não aconteceu, então acho que está no 18º, se não me falha a memória. Esse ano foi em Lages, e em 2005 eu fui para a FESPORT, fui à disposição para ajudar nesse processo e coordenar esse evento. E de lá para cá, fiquei até 2019, maio de 2019, quando eu fui convidado pelo prefeito, junto com o Maico, que era presidente da Fundação Municipal de Esporte, e o prefeito era o Jean Loredo, para que eu pudesse vir para Florianópolis ajudar a fazer esse trabalho dentro da Fundação Municipal de Esporte, com o Paradesporto Terceira Idade. Só que aí veio a pandemia e acabou com tudo, né? Então a gente viveu aí quase 1 ano e meio, 2 anos estagnado, sem poder fazer nada, né? Tudo em função da pandemia, e em 2021, então, eu retornei para a minha origem, que é a Fundação Catarinense de Educação Especial, a qual eu trabalho e estou até hoje. Hoje eu atuo junto ao comitê também, né, como Bezerra falou, junto ao Comitê Paralímpico Brasileiro, porque em 2010 a gente criou o Paragesp, Paralimpíadas Escolares de Santa Catarina, que era uma seletiva para tirar uma delegação para levar esses atletas para Paralimpíadas Escolares junto ao CPB. Lá em 2008, a gente já começou a levar esses atletas, né? Mas não existia uma competição. A gente convidava alguns municípios, algumas associações que tinham pelo estado, que trabalham com paradesporto, porque hoje o paradesporto ele não é uma modalidade que você trabalha, raras são aqueles dentro de uma escola, geralmente é associações, né? Pega a SIC, a CESA, a FLODEF e outras que são associação de surdo. Você vai lá e aí tem um grupo de pessoas, profissionais que trabalham e vão buscando essas crianças lá na escola, trabalham no contraturno. E agora, acho que de uns 4, 5 anos para cá, a gente começou a perceber que os municípios se viram na obrigação de também estar fazendo esse trabalho de fomentação, né? Blumenau criou a primeira secretaria, né, da pessoa com deficiência, de políticas públicas da pessoa com deficiência, que aí engloba não só o paradesporto, mas engloba todo um processo ligado à pessoa com deficiência. E alguns outros municípios já começaram também. Inclusive, eu estava em conversa com o pessoal de Joinville, eles já estão também criando uma política pública, né, eles já têm dentro da fundação, uma gerência que é ligado a isso. E aí, eu conversando lá com eles, eu disse, o Florianópolis também está querendo criar aí. E realmente nós temos que criar, porque existe agora, acho que tem que existir um conselho, né, Conselho Municipal do Esporte, para poder receber recursos a nível estadual e federal. Cada município é obrigado a ter um conselho, né? Um conselho municipal. Então, eu acho que, Bezerra, assim, essa tua vontade, esse teu desejo de fazer acontecer essa primeira reunião é de grande valia. Te parabenizo, né? É uma conversa que a gente sempre veio. O Bezerra foi um cara que a gente trabalhou dentro da FESPORT, e ele sempre teve esse carinho, sempre teve esse olhar para a pessoa com deficiência, né? Sempre foi muito difícil fazer paradesporto em Santa Catarina, não só em Santa Catarina. Hoje eu conheço o Brasil e sei da dificuldade que é no Brasil. É muito difícil. Eu vi esses 2 anos que eu fiquei na Fundação de Florianópolis, como é difícil você colocar dentro de um edital valores para que sejam repassados para os municípios, para os atletas, para as associações. Como é difícil, né? Ali... Não, é uma justificativa, é toda uma conversa. Assim também foi dentro do Estado, junto à FESPORT, quando a gente começou lá também, né? Fui gerente, fui diretor, mas sempre ligado ao paradesporto. Então, quando era a época de Parajasc, dá 100 mil lá para o município para fazer. Aí, jogos abertos, 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Não, 3 dias tá bom, vocês fazem 3 dias. Então, sempre... jogar, teus maluquinhos lá, João, teus maluquinhos aí, então era sempre uma ironia, era sempre era sempre uma falta de respeito, e aí a gente ia lutando sozinho, né, porque não tinha gerência, não tinha quem trabalhasse, então era eu e eu, né, às vezes vinha um gerente que ajudava, mas geralmente era eu e eu. Ninguém queria saber, ninguém queria aprender, porque era difícil, era chato. Mas na hora de estar lá no evento, todo mundo ia, todo mundo chorava, todo mundo se emocionava, né? Que é aquela aquela coisa bonita, aí todo mundo chora, o presidente faz um discurso bonito, o governador faz um discurso,
prefeito da cidade faz um discurso, secretário, deputados, mas no dia a dia sempre foi uma dificuldade muito grande e é ainda para alguns. É ainda. Eu acho que a partir dessa iniciativa que Florianópolis começa a criar a partir de hoje, com um grupo de pessoas pensantes que vivem o paradesporto, que vivem o esporte, eu sei que daqui vai sair um projeto belíssimo e que vai dar frutos assim, muito rápido, porque a gente também não pode mais ficar para trás. Não estou aqui falando só de rendimento, só do paradesporto a nível nacional e internacional, porque Florianópolis tem muitos atletas que hoje representam o Brasil, representam Santa Catarina a nível nacional e até internacional. Mas eu acho que é o fomento, essa base que precisa ser criada, é trazer essa experiência e fazer com que o esporte ele seja uma ferramenta de inclusão, né, de garantias para esses atletas. E eu falo isso de cadeira porque eu tenho uma vivência muito grande de histórias de pessoas que foram o esporte que fez com que elas hoje se tornassem pessoas profissionais ou até atletas com salário de 25, 30, 40 mil reais, né, a nível de estado. Bruna Alexandre é um exemplo, uma atleta do tênis de mesa lá de Criciúma, 12 anos, vinha de Criciúma, ficava na minha casa, botava no avião, ia para São Paulo para treinar. Hoje é uma atleta que disputou Paralimpíada e Olimpíada no tênis de mesa. Salário aí de uns 40 mil reais ou até mais, né? Então, onde é que você vai conhecer o mundo? Onde é que você vai conhecer uma outra cidade? Onde é que você vai ter uma experiência de entrar num hotel e deitar numa cama diferente e ter uma tela de 60, 70 polegadas para assistir uma TV, se alimentar com um café da manhã bonito, ou conhecer outras pessoas, ou estar num bailezinho, como é o pessoal das APAES que curte um baile, entendeu? O que é andar de avião se não é o esporte que vai proporcionar isso, né? Histórias belíssimas de pessoas que nunca saíram da sua cidade, que foi o esporte que levou elas até um outro estado, que foi o esporte que deu uma nova garantia de vida para essas pessoas através de uma bolsa atleta, para ajudar a família ali no dia a dia. Então é isso, é fazer com que o paradesporto ele possa ser essa ferramenta. Eu até trouxe algumas situações aqui que a gente depois vai poder estar discutindo, né, para como que a gente vai chegar, aonde que a gente vai chegar através disso. Mas eu queria dizer aqui para vocês o meu muito obrigado a cada um de vocês que está aqui na mesa e quem está aqui sentado nas cadeiras, porque são vocês que fazem, né? São as associações, são os profissionais, às vezes do próprio bolso, né? Eu sei, da própria gasolina, do próprio carro, bota a galera dentro, compra do material, e aí muitas vezes a gente só vê o resultado lá na ponta, né? Mas não sabe o sacrifício que é do dia a dia, né? Então, esporte é isso, o paradesporto é mais difícil ainda, né? Hoje tem o CPB que está aí, estão agora no Chile, mandando ver um monte de atletas jovens, então hoje está dando um apoio maior, é um evento agora, dia 16 eu vou para lá, vai ter a Paralimpíada Escolar, que antes era em uma semana, agora passou a ser em 2, porque a quantidade de atletas redobrou, em torno de quase 4 mil atletas, era em torno de 1.500, passou para 4 mil, então 2 etapas, então estadia, alimentação, hotel 4, 5 estrelas, né, um centro de referência, não sei se alguém que não conhece o centro de referência do Comitê Paralímpico Brasileiro, é algo de primeiro mundo, é algo que falta aqui em Florianópolis, sabe, Zerra? Eu acho que a gente vai também tratar sobre isso, sabe, essa questão da política pública, o que precisa, né? O que tem necessidade ali, como o Marcelo falou, a gente precisa de um espaço, o professor ali também da SIC também falou, a gente precisa de um espaço que contemple isso, né? Um bom local para treinamento, uma boa pista que não seja da universidade, boas quadras, entendeu? Para que a gente possa ter. A gente tem espaço aqui, o que mais tem espaço, pega a Beira-Mar Sul ali, parte sul ali, dali dá para construir, né, Marcelo? A gente já teve sempre esse pensamento, vamos construir ali um centro ali de referência ali, né? Por que não? Em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro, com o Ministério do Esporte, que tem dinheiro lá, é só trazer, direcionar esse dinheiro e a gente poder trabalhar. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, agradeço de coração mais uma vez o convite, Bezerra, Ana, né? Por lembrar de mim, né? E eu me coloco à disposição de vocês. Ano que vem eu estou aposentado, então aí eu já posso mesmo, posso estar sempre próximo de vocês e aqueles que precisarem hoje também, né? Eu estou lá na Fundação Catarinense de Educação Especial, tudo que a gente puder levar e ajudar, né, para que o esporte e o paradesporto ele possa
ter vida longa, a gente está aqui para isso, tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Quero registrar a presença também do meu amigo Daniel Borges, presidente da Federação Catarinense de Jiu-Jitsu Paradesportivo, o cara que está sempre fomentando também o paradesporto, jiu-jitsu, né? Então, bem-vindo, amigo. Agora eu vou passar... São 3 entidades, né? A CESA... Pode começar pela CESA. 13 minutos. Pode ser? 3 eu falei. 3 minutos. 3. 3 minutos. Oi. Bom, vou falar primeiro. Se quiser falar na tribuna também, fica à vontade. Tá bom. Tá bom, hein? Todo mundo me ouve? Tá. Então tá, eu vou falar primeiro sem microfone para me acharem aqui. Meu nome é William, eu sou da Associação de Surf Sem Fronteiras, estou representando a diretoria. Sou um homem de 1,87 m, moreno, cabelo curto, barba por fazer, grisalha, tenho 51 anos. Estou de camiseta cinza, jeans e tênis azul. Primeiramente, eu quero parabenizar a iniciativa. É imprescindível que isso ocorra, né? Como o amigo falou, né? Demorou, mas nunca é tarde. É importante que está acontecendo. Né? Eu acho que é um sonho para todo mundo que trabalha com esporte e quem trabalha com paraesporte, é a gente poder ter um norte, ter um lugar onde a gente pode colocar a nossa âncora, amarrar o nosso barquinho ali, para a gente conseguir ter uma confiança, ter troca. A gente precisa desse espaço. É tão difícil a gente conseguir isso no esporte. Né? Eu trabalho com surf, então a gente tem uma associação que, né, acessibiliza o surf para as pessoas com deficiência. A gente sabe da dificuldade que é de conseguir recurso. Hoje, exatamente hoje, nós temos 3 atletas femininas do surf na Califórnia disputando o Mundial. Cada uma delas teve que conseguir recurso do próprio bolso, das suas próprias condições para conseguir chegar lá, porque a gente não tinha onde conseguir esse recurso. Então é um desafio para todos nós. E é importante que a gente consiga ter isso para a gente fomentar exatamente isso. Né? Como que um atleta vai chegar num nível mundial desse, disputar fazer uma disputa mundial sem um recurso que venha de outro lugar, que tem que ser do próprio atleta. Então é importante a gente fazer essa mudança. Eu acho que isso é o início de uma coisa que vai ser muito grande, como o amigo ali disse, né? Potencial não falta recurso de pessoas, não falta recurso de capacidade intelectual para a gente fomentar isso e fazer isso acontecer de uma forma muito importante. Né? A gente está ali na Associação de Surf, ali na Barra da Lagoa, é ali que a gente fica. A gente está ali desde 2016. Hoje nós atendemos 30 e poucos alunos, somos mais ou menos em 50, 60 voluntários, trabalhamos 100% com voluntariado, todo mundo que está lá trabalha como voluntário. Então, assim, para nós é muito importante a gente fomentar essa iniciativa de ser visto, as pessoas olharem para nós, né? Fora essas 3 atletas que estão lá do feminino no Mundial hoje, na Califórnia, nós temos mais atletas de Florianópolis, o atual campeão mundial é de Florianópolis, né? Nós temos uma vice-campeã mundial de surf, de parasurf, que é da nossa associação, está lá hoje. Então, assim, nós temos um potencial humano absurdo, né? E Florianópolis tem esse potencial bombando, né? Praia para todo lado, onda. Então, a gente tem tudo o que a gente precisa e o que a gente precisava disso, né? Do Estado estar junto com a gente, para a gente poder fazer isso crescer, se desenvolver e a gente chegar muito mais longe, representar não só, né, o nosso Estado, mas representar o nosso país também. Então, assim, agradeço, acho muito, né, muita potência a gente poder estar todo mundo junto aqui com o mesmo intuito. Né? Obrigado. Passo. Só complementando, eu sou Márcia Coelho, eu sou para-atleta, né, de surf adaptado, da Associação do Surf Sem Fronteiras. Eu já fui para-atleta de natação, já competi em Chapecó, inclusive, e eu sei muito bem o quanto é difícil ir para uma competição. Na minha época não tinha hotel ainda, a gente dormia em escolas, em colchão de ar. Ainda é? Gente, isso é muito complicado, botar uma pessoa com deficiência dormir num colchão de ar e tomar num banheiro que não está adaptado, como o nosso amigo ali falou, não tem condições.
assim, eu ando de muleta, então para mim é mais fácil, mas eu via cadeirantes em situações muito complicadas, sabe? Então, agradeço muito essa iniciativa, vamos investir, porque a pessoa com deficiência, eu tive poliomielite na minha infância, e a pessoa só precisa que o município, o Estado e o Brasil dê condições para que essa pessoa ganhe dinheiro por conta própria, ela seja um profissional atuante na área, mas ela precisa de muito incentivo, de muito apoio na sociedade, né? A pessoa com deficiência, ela é capaz dentro da área dela de fazer tudo, né? Todos os deficientes. Então, quero agradecer essa iniciativa e hoje eu estou muito feliz porque, sendo atleta do surf, né, nunca imaginei que eu ia poder surfar na minha vida. Então, eu, complementando o nosso amigo aqui, eu quero convidar vocês, sábado de manhã ou quinta-feira de manhã, para assistirem um surf adaptado e vocês verem com os olhinhos de vocês lá na areia, na prática, o que é a felicidade de uma pessoa com deficiência dentro da água surfando. Então, essa equipe maravilhosa que nos proporciona esse momento, né, de estar dentro da água, eu sou muito agradecida. Mas a gente precisa de muito mais do que isso. Precisa de apoio do município, do estado, do governo federal, de onde vier. Dinheiro existe, a gente sabe que tem esses recursos. É só botar a voz e ter representante para trazer esses recursos. Gratidão a todos. Obrigado. Tanara, passa para a próxima aí. A César. Oi, boa tarde a todos. Boa tarde. Meu nome é Ramiro Franchini, eu sou da antiga também, da velha guarda, né, João? Participamos, eu e Zete do primeiro Parajás, inclusive. Eu, em 2004, fazia reunião lá na FESPORT para organizar com a Rô, começo do Parajás. Daí, assim, a gente sempre foi parceiro, né, da fundação, e a CESA continua agora, a CESA, como a Flodef, fui diretor de esporte da Flodef, né? E agora, como a CESA também, sempre vamos ser parceiros e vai ser muito importante, né? Que puder, contem com a gente, como sempre, né? Obrigado a todos. Obrigado. Daniel vai falar agora? Pode usar a tribuna. 3 minutos. Pode ser. Não tem problema. Pode ser. Boa tarde a todos. Me chamo Daniel Borges. Vou fazer minha autodescrição. Tenho 1,85 m. Estou moreno, cabelo preto, barba um pouco longa. Eu possuo uma genesia de membro superior, que é um encurtamento do membro superior direito, onde eu não tenho a mão e parte do braço. E eu sou deficiente de nascença. E eu posso dizer para vocês, primeiro eu quero fazer algumas considerações. Estou muito feliz de estar aqui. Bezerra, demais. Marcelo, João Cascas, vocês são pessoas que são, para mim, muito importantes na trajetória que eu vou descrever, e toda a mesa com certeza também é, porque o paradesporto muda a vida das pessoas. E eu, como nasci deficiente, o paradesporto foi extremamente determinante para que eu pudesse estar em sociedade com a autoconfiança que eu tenho, com o rendimento que eu tenho, e hoje tudo que eu construí, fiz e sou, foi graças ao paradesporto que eu venho praticando desde a minha infância. Meu pai era militar, PQD do Exército, e ele implementou em mim uma rotina de prática esportiva desde cedo, porque ele tinha certeza que, através do esporte, eu seria aceito em sociedade. E o primeiro esporte que eu pratiquei foi a natação, onde meu pai colocou uma piscina redonda em casa, quase um tanque, onde todos os dias eu tinha que nadar, amarrado na cintura, 30, 40 minutos. Depois que eu estava bom, ele falou, agora você pode ir para o clube na piscina. E autorizou eu pular do trampolim da área funda, onde só os adultos vão, porque eu já sabia nadar, tinha uma confiança. E eu me lembro até hoje, quando eu saí do outro lado da piscina, depois de ter pulado o trampolim, a criançada veio em torno de mim, nossa, você pulou, não sei o que, tal. E eu nunca passei pelo sentimento de rejeição como pessoa com deficiência, graças aos esportes que eu pratiquei ao longo da vida. O esporte que hoje me levou a ser presidente da Federação Catarinense de Jiu-Jitsu Paradesportivo foi o Jiu-Jitsu, da qual eu pude me desenvolver, me tornar um bom atleta e ser 3 vezes campeão mundial de Jiu-Jitsu contra pessoas sem deficiência. E parte dessa trajetória foi graças ao Bezerra, que está aqui hoje.
Porque em 2019, quando eu voltei de Abu Dhabi campeão pela terceira vez, e eu estava pensando num outro patrocínio, eu me lembro que o Bezerra e o presidente da FESport da época disseram: cara, por que você não faz um evento de pessoas com deficiência igual a você de jiu-jitsu? E foi ali que nasceu a federação. Nós nos reunimos no Hotel Canasvieiras Internacional, 152 para-atletas do Brasil e do mundo vieram, nós fechamos o hotel, ficamos 2 dias saindo na porrada todo mundo, e ali nasceu um movimento paradesportivo dentro do Brasil. E que hoje, lá na Tailândia, hoje, nesse exato momento, está tendo lutas de para-jiu-jitsu no campeonato mundial, já dentro do calendário olímpico do jiu-jitsu. Eu poderia ser arrogante e dizer que nasceu desse processo, mas seria ambicioso demais. Mas existe uma contribuição de tudo isso. E o início dessa frente parlamentar, aqui em Florianópolis, me dá muita alegria, porque a gente pode trazer as soluções que o poder público procura. A gente sabe o caminho. E eu tô louco para falar do pessoal do surf, porque eu adoro o surf e eu tô louco com vontade de cair na água. E uma das sensações mais incríveis que eu tive foi lá na lagoa, na Barra da Lagoa, pegar uma direita e parar lá no deck 6. Meu professor, o professor Magu, foi que me ensinou a pegar umas ondas lá. Eu precisava contar isso, eu estava aqui vendo vocês e falei, eu preciso de novo cair na água e pegar uma onda. Eu quero deixar algumas contribuições, algumas ideias, né, que eu já venho carregando há algum tempo. E aproveitando que nós estamos ainda em novembro, eu acredito que a LDO não foi aprovada ainda, ou já foi. A Lei de Diretrizes Orçamentárias está em votação ainda ou já foi para votação? Se ela não foi, eu posso sugerir que seja solicitado uma renúncia fiscal de ISS e de IPTU. Esse ano a gente pede a renúncia e programa uma renúncia fiscal para o ano que vem, para que o ano que vem a gente possa sugerir, ou ainda esse ano sugerir uma lei de renúncia de ISS e IPTU, para que seja aprovada. Eu tenho certeza que vai ser aprovada, porque ninguém vai ser contra isso. Essa é uma ideia que eu já tinha comentado contigo, Bezerra, que eu ia trazer, mas a gente, para ter um pouco mais de estratégia, a gente pede esse ano a renúncia fiscal, que é possível, e apresenta a lei para o ano que vem, quando a lei é aprovada, já ter a previsão legal do orçamento para isso. Para que entidades como a do Surf, da ADCES, a FLODEF, a Federação Catarinense de Jiu-Jitsu Esportivo, possam ter acesso já a, quem sabe, editais e processos que vão trazer um recurso municipal, aos moldes do que é o PIE hoje do governo do Estado, que está enchendo de esperança as entidades. Então, quando a gente pensa o poder público, quando a gente pensa o poder público associado às entidades, mais um minuto, é porque a gente encontra essas soluções, e eu tenho certeza que vocês são as pessoas para isso. Eu estou muito feliz que a Casa do Povo, essa casa, esteja aberta para isso. Eu lembro de eventos que a gente já fez, Marcelo e Cascás, como o Para Floripa, que foi incrível e nunca mais aconteceu. Eu fico feliz que tu esteja com essa vontade de fazer de novo, Marcelo, porque o impacto que a sociedade teve foi muito grande. Quando a gente fala em pessoa com deficiência, às vezes a gente não enxerga que na terceira idade, como também foi mencionado pelo Cascás, as pessoas que não são deficientes vão ser análogas ao deficiente. E é necessário ter essa atenção, esse sentimento. Então, parabéns mais uma vez, confio em vocês, confio que o poder público está destinado a fazer a coisa certa, e contem conosco, no mínimo para sempre, para fazer isso acontecer. Obrigado, pessoal. Daniel, lembrando também, né, a primeira corrida da ponte que existiu em Florianópolis, né, eu estava na gerência ali, acho que o João também estava junto com a gente. A gente levou para essa corrida da ponte a inclusão, né, inclusive te chamei, na qual sempre te agradeci, enalteci também. A gente conseguiu levar para a corrida da ponte alguns eventos paradesportivos. Levamos o para-jiu-jitsu, né, Daniel deu aula lá para as pessoas com alguma deficiência, e eu levei, junto com a FODEF, o basquete cadeirante. Então a gente pôde estar levando isso. Inclusive criamos o primeiro pódio adaptado no governo do estado, que não existia, né, em 2019, e a gente, junto com o Daniel, criamos esse pódio adaptado, e hoje deixamos esse legado para o estado de Santa Catarina. E a medalha com braille também, que não existia, trouxemos a medalha com braille também, inclusive o troféu, na qual, Daniel, eu fiquei bem feliz que
que permanece até hoje, né, nos eventos do Parajasc, esse feito que a gente deixou em 2019. Vou passar a palavra a outro palestrante aqui, 3 minutos para Dona Rosângela. Boa tarde. Eu estou falando aqui dos meus companheiros do projeto que são deficientes visuais, né? Então, eu sou uma mulher clara, tenho cabelo na altura do ombro, estou vestindo uma camisa clara também e um macaquinho meio coloridinho, de fundo preto e cinza. Hoje eu sou presidente do projeto Sexto Sentido, que é um projeto com corredores cegos e baixa visão e guias, mas eu sou corredora guia desde 2002, né? Quando eu comecei a guiar aqui em Florianópolis, basicamente éramos eu e o atleta que eu guiava, e eu não via muita gente correndo, né, com deficiência. Em 2012 nasceu o projeto Sexto Sentido. É um projeto que busca utilizar o esporte, a corrida de rua, como forma de inclusão e socialização. Hoje nós temos uns 15 atletas, mais ou menos, participantes. Temos atletas que começaram no Sexto Sentido e representaram o Brasil no Japão. Ela foi a segunda mulher cega mais rápida nas maratonas, nos 42 quilômetros, a Edilene. Temos aqui o Lucas, o Gilmar, o Marco, meu esposo, que hoje é triatleta do projeto Sexto Sentido também. E a gente, já incomodei alguns de vocês aqui, buscando apoio para o Volta Ilha, que de quase 400 equipes, a nossa é a única com atletas cegos e guias. Então, é uma luta muito grande poder estar colocando esse pessoal para correr, né? Porque a gente sabe da dificuldade que é, no nosso caso, principalmente, porque, falando um pouco de Volta Ilha, né, a prova de revezamento, é a maior prova de revezamento da América Latina, e nós vamos com 9 atletas, geralmente, 9, 10 atletas, e mais 10 guias e os staffs que ajudam, né? Então, conseguir o transporte, conseguir alimentação, hidratação, né, é muito difícil. Então, a gente sempre busca apoio, né? E isso que está acontecendo aqui hoje é muito importante, é muito bom ver tantas pessoas reunidas no mesmo objetivo, né? Que é fazer com que o paradesporto seja visto, né? Que o paratleta seja visto e seja valorizado, principalmente, né? E tratado com respeito. A Márcia falou ali do Parajasc. Eu já fui em vários Parajascs como corredora guia. E, ao mesmo tempo que a gente tem aquela sensação lá, né, de união das equipes, eu voltava muito frustrada do Parajasc, porque muitas vezes eu ajudei atletas cadeirantes a se segurarem no banheiro, voltou, para ajudar essas pessoas a poder tomar Mais um banho. minuto. Tá. Então, eu agradeço poder estar aqui hoje participando, lembrando que na Corrida da Ponte o Sexto Sentido participou. Dançamos no palco com o Bengalantes também, que é uma companhia de dança de bailarinos cegos. E é isso, gente, que essa ideia prospere, que os objetivos sejam alcançados, certo? Muito obrigada. Obrigado, Botão. Inclusive, para quem não sabe, né, o ganhador da prova, a primeira corrida da ponte, é um menino lá de São José. E ele tem audiência visual, audiência auditiva. Vale registrar isso aí. Mas eu quero agradecer aqui a todos, quero agradecer a Carlinha, todo o apoio, todo o suporte, ao Márcio, o pessoal da equipe aqui da Câmara de Vereadores, que deu todo o suporte para isso estar acontecendo. Quero aqui agradecer a minha equipe do Gabinete do Bezerra, por todo o staff, tudo que fizeram isso acontecer. Então, eu até queria uma salva de palmas para eles, eu acho que eles merecem isso aí. Então, quero
dar uma boa tarde a todos, quero agradecer a presença de todos e falar que aqui tem um vereador da inclusão, um vereador que vai batalhar muito para isso acontecer. Nós estamos aqui no 3º andar, nosso gabinete é de vocês, é o gabinete do povo, então convido a todos vocês para o dia que estiver precisando de algo, alguma coisa, nosso gabinete está de portas abertas e eu quero agradecer a presença da autoridade, todos que vieram aqui prestigiar esse primeiro grande evento. Eu também queria aqui, não posso deixar de esquecer de uma pessoa que fomentou muito o paradesporto. Quero fazer até 1 minuto de silêncio para o nosso sempre vereador Gabrielzinho. Eu acho que a gente tem que valorizar as pessoas que deixaram um legado. E o Gabrielzinho foi um cara que fomentou muito o paradesporto, fomentou muito a inclusão em Florianópolis. E eu quero fazer 1 minuto de silêncio, encerrando com 1 minuto de silêncio a esse grande gigante da inclusão da nossa cidade. Obrigado a todos, uma boa tarde.